Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando mais um seminário, mais uma disciplina, mais uma apresentação da disciplina Áreas de Fronteira, Seminários em Bioquímica e Biologia Molecular, disciplina compartilhada entre mim, professor Rafael e professor Eduardo. Hoje nós temos a apresentação do projeto de dissertação do discente Igor Oliveira dos Santos Borges, orientado por mim. Então, Igor, pode dar sequência à sua apresentação. Certinho. Boa noite a todos e todas. O meu nome é Igor. Caiu o microfone aqui. Boa noite a todos e todas. O meu nome é Igor. Eu sou biólogo e aluno do programa multicêntrico de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular. E hoje eu vou apresentar o meu projeto de dissertação, que tem como título Efeitos Bioquímicos e Fisiológicos da utilização de bactérias do gênero Bacillus como solubilizadora de nutrientes no solo durante o crescimento e desenvolvimento vegetativo de zeia mais, também mais conhecido como milho. Okay? O projeto tem como orientador o professor Dr. Rafael da Conceição Simões e como orientando, já apresentado, Igor Oliveira dos Santos Borges. Então, para a gente entrar um pouco no assunto, né, mais a critério de introdução, eu vou fazer uma construção introdutiva no assunto até chegar no ponto-alvo, que são as bactérias promotoras de crescimento, né, do gênero Bacillus. Então, aqui a gente tem a primeira apresentação falando um pouco sobre a agricultura no país, que é uma das principais bases econômicas, isso não é novidade para ninguém. Em 2019, né, que é o dado mais recente, com o somatório de bens e serviços relacionados ao setor agropecuário, o acumulativo disso tudo chegou a 1,55 trilhão de reais, ou 21,4% do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Isso mostra o tamanho da parcela que representa a agricultura no país, né, economicamente falando. Então, nós temos que, no montante desse valor, 32% desse valor é originário da pecuária, né, a exportação de carne, criação de aves e até mesmo de suínos, e 68%, que é a maior parte, é do ramo agrícola. Isso é relacionado à produção de grãos, produção de fruticultura, e outros tipos, né, além de serviços e produtos relacionados. Aí aqui nós temos o ranking dos maiores faturamentos de 2019, da safra 2019-2020, né, e o valor que é apresentado abaixo é o valor bruto em bilhões. Eu vou diretamente, né, ao produto de interesse, que é o milho, e ele é colocado na terceira posição, logo abaixo da carne bovina, né, e a gente tem como primeiro colocado a soja. Então, já mostra a importância do milho, da cultura do milho, para a agricultura no país. Aqui nós temos a produção e exportação brasileira no ranking mundial. Então, em questão de produção, o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo. A gente produz cerca de 101 milhões de toneladas, que nos coloca na terceira posição, que na verdade oscila, né, entre a segunda e a terceira posição, como maior produtor mundial. E desse montante, 39 milhões de toneladas é destinado à exportação, que também nos coloca em terceiro lugar como os maiores exportadores de milho, né? Aí falar um pouquinho sobre a cultura do milho. Tem como nome científico zeia mais, a família botânica é a família das gramíneas, ele é originário da América Central. Na verdade, há um pouco de controvérsia sobre o ponto específico, mas se sabe que é na América Central. É um dos cereais mais cultivados no mundo e é um dos que tem mais história também, né? A questão de junto ao desenvolvimento da sociedade moderna. Como já citado no outro slide, o Brasil é o segundo maior produtor mundial, fica oscilando entre segundo e terceiro maior produtor mundial. E o milho ele tem importância tanto para a agricultura familiar quanto para a agricultura de grande porte, né? Que é a agricultura familiar, aquela de subsistência, ou até mesmo que vende em feiras, esse tipo de coisa, né, que é para produção de curau, bolo, fubá, esse tipo de coisa, e os de grande porte, que 70% da produção mundial desse grão
na agricultura de grande porte é destinada à ração animal, certo? Além da ração animal, a gente tem o próprio para consumo humano e também como insumo para a indústria, tecnológica. Então, a gente tem produtos à base de milho, né? A gente tem como os produtos finais a base de milho, álcools, amido, glucose, biocombustíveis, entre outros. Né? A Conab, que é o Centro de Abastecimento Nacional, ela determinou que na safra de 2019 a 2020, o Brasil atingiu uma área de 18,4 milhões de hectares plantados. Isso está incluso tanto área irrigada, né, por pivô, quanto área de sequeiro. Aí, assim, toda a cultura, não só o milho, ele precisa de um manejo de solo, porque toda planta ela tem a sua exigência nutricional, né? Umas precisam de mais nutrientes, outras, como por exemplo, o leguminosos, né, como a soja e o feijão, elas não se necessitam tanto de nitrogênio quanto o milho, por exemplo. Certo? Então, aqui a gente tem a extração média dos nutrientes, dependendo do que ele é destinado, né? Então, quando é para grãos e quando é para silagem. Então, aqui, em uma escala de grandeza, o nitrogênio e o potássio, deixa eu ligar a canetinha aqui. Deixa. O nitrogênio, peraí, tá aqui. O nitrogênio e o potássio, eles, em escala de grandeza, são os principais macronutrientes absorvidos pelo milho, né? Tanto para enchimento de grão quanto para silagem. Aí, logo após, vem cálcio, magnésio e o fósforo, ok? Então, dentro das principais translocações de nutrientes nos tecidos, né? A gente tem aqui a demonstração para onde os nutrientes vão, isso quando a gente está citando grãos. Então, de 77% a 86% do fósforo que é absorvido pela planta, ele é destinado ao grão. O nitrogênio também de 70% a 77% para o grão. O enxofre, 60% dele é destinado também para o grão. Magnésio, também de 47% a 69% destinado ao grão. E o potássio e o cálcio são os que apresentam as porcentagens mais baixas. Só que o potássio e o cálcio, eles são destinados ao tecido foliar, né, as áreas da planta que realiza a fotossíntese, porque eles têm de extrema importância para abertura e fechamento das células guardas, né, que faz a troca gasosa pelos estômagos. Então, esses nutrientes, eles são encontrados nos restos culturais, né, que é a palhada, que quando a gente tem um plantio direto, esses restos culturais, esses nutrientes, eles são devolvidos ao solo, né, eles são incorporados ao solo. Certo. Aí aqui a gente apresenta a problemática, que no caso é a utilização contínua dos fertilizantes minerais. A utilização contínua, ela tem um problema devido à permanência persistente no solo durante décadas desses nutrientes incorporados. O que acontece? Alguns nutrientes eles percolam com maior facilidade, outros não. Como o potássio, por exemplo, ele percola muito fácil. Agora, fósforo e outros nutrientes não. Então, esse tipo de característica, eles alteram a composição química, física e biológica do solo. Na biológica, a gente tem alteração da microbiota, né? Algumas bactérias que não deveriam se desenvolver, outros micro-organismos, fungos, que não deveriam se desenvolver com tanta facilidade, acabam se desenvolvendo. Física, né? Porque quando... Tem uma coisa bastante interessante, que quando o pessoal, eles pegam uma tabela com manejo de solo, né, apresentando os macros e micronutrientes, quando tem uma presença muito grande de enxofre, eles já prevêem a compactação do solo, e química, que é realmente a incorporação daqueles micronutrientes no solo. Então, esses fatores podem deixar os solos improdutíveis e com problemas socioambientais. Okay? Aí aqui já é apresentada a alternativa viável, que não é para retirada unânime de fertilizantes minerais, e sim para redução do uso,
que são as bactérias promotoras de crescimento. Essas bactérias são encontradas na rizosfera, que está aqui a imagem, né? Que é essa área que o solo fica em contato com a raiz, né? O tecido da raiz e suas ramificações, ok? E seus métodos de ação, né? É o controle de fitopatógenos, estimula a síntese de fito-hormônios, o aumento na absorção de nutrientes, né? A manutenção da estrutura física do solo, mitigação do estresse abiótico e biótico, solubilização do fosfato insolúvel e fixação biológica. Aí aqui já o gênero que vai ser utilizado no trabalho, né, que é o bacillus. Então, são que foi as bactérias promotoras de crescimento escolhidas, são micro-organismos bacilares, gram-positivos, formadores de endosporas resistentes a fatores nocivos, como água, pH, esse tipo de estresse. Aí os mecanismos de ação, nós temos o biocontrole, que é a antibiose e o antagonismo, o incremento vegetal, a indução de resistência e a solubilização de nutrientes presentes no solo, que é o tema central do trabalho. Esse tipo de solubilização ali vai ser devido aos ácidos orgânicos e inorgânicos produzidos durante o crescimento microbiano. Aí aqui o objetivo do trabalho, né? Em geral, avaliar o desenvolvimento vegetativo de mais por meio de tratamentos utilizando diferentes espécies de bactérias do gênero Bacillus como insumo solubilizador de nutrientes. Em específico, avaliar o desenvolvimento vegetativo no milho por meio dos tratamentos, né? Determinar qual micro-organismo teve o melhor desempenho, desenvolvimento da planta, caracterizar e avaliar o solo após a aplicação antes e após a aplicação de diferentes tratamentos, né? Avaliando parâmetros físicos e químicos, avaliar a disponibilidade de nutrientes solubilizados em solo, no tecido vegetal, e avaliar a atividade bioquímica das plantas após o tratamento. Aí aqui já na metodologia, nós temos a caracterização da área experimental, que, no caso, o experimento será desenvolvido, né, será regido na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e juntamente com a empresa JCO, utilizando os laboratórios da empresa JCO Bioprodutos. Aí vai ser utilizada a estrutura física do Centro de Referência em Recuperação em Áreas Degradadas, né, o CRAD. Os micro-organismos a serem utilizados, eles vão ser disponibilizados em convênio com a empresa JCO Bioprodutos, e vão ser totalizados 6 bactérias isoladas do gênero Bacillus, que, por conta de segredo industrial, elas vão ser denominadas como X1, X2, X3, X4, X5 e X6, que são bactérias que são disponíveis na formulação do produto JCO Organofós. Aí aqui nós temos o delineamento experimental, que no caso vão ser 7 tratamentos, com 4 repetições cada, que vão totalizar 28 vasos, que serão distribuídos em blocos causalizados. Os 6 primeiros tratamentos obterão 6 isolados bacterianos distintos, então T1 vai ficar T1 com X1, T2 com X2, e assim respectivamente até T6. O tratamento 7 será o tratamento controle sem micro-organismos predeterminados, e serão utilizados vasos de 5 litros, preenchidos com solo esterilizado por solarização, contendo adubação com NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Serão semeadas 3 sementes de milho híbrido, semi-precoce em cada vaso, e o experimento será conduzido em viveiro com solvente a 50%. Aí os parâmetros que serão avaliados, né, físico-químicos do solo, serão determinados em 2 amostras, uma amostra que vai antes, né, com o solo antes do tratamento, e uma que vai depois, após o tratamento, né, que é para ver o incremento dado pelas bactérias. Será determinado pH, com auxílio de potenciômetro de bancada, cálcio determinado por meio de extração de resina, magnésio também por extração de resina, alumínio será determinado em solução por KCl, fósforo disponível será determinado por meio da extração Melish, potássio também pela mesma extração Melish. Aí aqui as análises fisiológicas,
A cada 4 dias após a germinação das plantas serão avaliadas por altura, e essa avaliação vai ser por fita métrica, diâmetro de coleto, por meio de paquímetro digital, número de folhas, por contagem, dependente do estágio vegetativo, o teor de clorofila total, por clorofilômetro, e a pesagem, né, na massa fresca pela pesagem, após a retirada das plantas do substrato. Aqui a gente já entra com as análises bioquímicas. No caso, esse primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre o preparo das amostras, né, para avaliar, para preparar os extratos proteicos. Então, as plantas serão retiradas do substrato, no caso do solo, elas serão lavadas com água destilada e secas em papel toalha para que não haja resíduo. Serão dissecadas de parte aérea e de raiz e serão armazenadas a 20 graus. Mas antes, esses tecidos serão macerados até a granulometria de pó fino e homogêneo utilizando nitrogênio líquido, e depois ela vai ser armazenada a menos 20 graus. Aí aqui é o preparo dos extratos proteicos. 5% daquele macerado citado anteriormente será submetido à trituração a frio, contendo 1,5 ml de uma solução tampão, com pH de 7,5. A solução será centrifugada por 30 minutos a 4 graus, e o sobrenatante será filtrado, e o extrato obtido terá proteínas totais solúveis quantificadas pelo método de Bradford, de 1970. Aqui vai ser a avaliação da superóxido dismutase, que é uma enzima que está relacionada ao estresse oxidativo, né? Que com essa metodologia vai ter a intenção de analisar um resultado secundário, a indução de resistência por atividade abiótica, né, estresse hídrico ou atividade biótica, no caso de micro-organismos. E a atividade da enzima superóxido dismutase ela será determinada por espectrofotometria, segundo o método descrito por Ries em 1977, baseado na inibição da fotorredução do NBT. Também será avaliado os carboidratos voláteis, né, os açúcares totais, açúcares redutores e açúcares não redutores. Aí vou falar um pouco sobre o preparo do extrato, né, para a quantificação dos açúcares. Então serão utilizados 3 gramas do material vegetal, no caso as folhas, né, no caso as folhas, serão macerados em etanol 80%, seguido da filtração em 3 lavagens, em um volume que será completado até 100 ml com etanol 80%. Aí aqui as análises bioquímicas, continuando, né, falando específico de cada açúcar, né, os açúcares totais, para a quantificação dos açúcares solúveis totais, será empregado o método fenol sulfúrico, sempre em duplicata. Os açúcares redutores será determinado pela técnica de Nelson, de 1944, utilizando as mesmas amostras do extrato alcoólico empregado pela quantificação dos açúcares totais. Aí, os açúcares não redutores serão estimados subtraindo o teor do açúcar total e o teor do açúcar redutor. Aí aqui continuando com as análises bioquímicas, né, a gente tem os pigmentos fotossintetizantes também serão avaliados. Então, para o preparo da amostra, né, a gente vai separar 3 gramas de folha de milho, que posteriormente será imerso em acetona 80%, depois triturado. Em seguida será filtrado e lavado por 4 vezes até padronizar um volume de 100 ml. E através desse material, desse extrato filtrado, vai haver a leitura de espectrofotômetro em diferentes absorvâncias para determinar a concentração de cada pigmento. Os pigmentos são clorofila A, clorofila B e carotenoides. Aí, em análises estatísticas, os dados serão submetidos à análise de variância e médias comparadas pelo teste Scott-Knopf ao nível de 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico Sysvar, versão 5.6. E aqui o cronograma, né? Então, a definição do tema
ela foi dada em outubro, o levantamento biográfico vai ser atualizado durante toda a escrita do trabalho, a formulação do projeto foi dada de outubro e será concluída em janeiro, a entrega do projeto será em janeiro também, aí será realizado um experimento piloto para avaliar o melhor estágio vegetativo da planta, né, para ser trabalhado. Aí depois, logo após, vai ser realizada a montagem do experimento. Aí, logo após o fim do experimento, vai ser realizada as análises e interpretação dos dados. E em maio a dezembro será realizada a redação da dissertação e redação de artigo científico será realizada de agosto a outubro, concluindo com a entrega e defesa do trabalho em dezembro de 2021. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Igor. Parabéns pela sua apresentação. Volta lá para a tela inicial. Você foi o único que vai ficar sem seu rosto na gravação, viu? Você desligou a câmera. Ah, tranquilo. Abra aí a palavra para seus colegas. Deixa eu ver. Eu gostaria de parabenizar o Igor pela apresentação, é um projeto muito bacana, tem muito potencial, inclusive, pelo que eu entendi, abre portas para que outros estudantes consigam explorar muito mais sobre a espécie, né? Esses extratos que o Igor vai produzir podem ser, inclusive, reaproveitados para outros estudos de composição fitoquímica do milho, de acordo com o crescimento induzido aí pela ação do bacillus subtilis, mas eu fiquei curiosa com relação a um aspecto, Igor. Você apresentou ali na sua introdução todo uma tabela que traz a importância do milho e de outros produtos derivados da agricultura, né? Principalmente soja. E a gente sabe que a gente vive numa região que tem muita potencialidade para a produção de soja. Eu não sei se é a primeira ou se é a segunda produtora do país ainda, São Desidério, não me recordo se ainda continua nesse ranking, mas eu queria saber por que a escolha do milho e não da soja, já que a gente está num polo que o estudo, a pesquisa e a produção de soja é tão alta. Ah, certo. Então, o que é interessante é porque a gente ainda está avaliando a possibilidade de trabalhar com soja também, só que o milho foi escolhido por conta do ciclo, e também por conta da importância econômica, claro, né? Mas como você está citando, a soja está em primeiro lugar, né? Como o maior faturamento do país. Só que a soja, ela já faz uma relação de fixação endossimbiótica, né, com uma bactéria chamada Rhizobium. E essa bactéria ela disponibiliza nitrogênio. Assim, para o milho, como gramínea, e devido à questão da absorção de nutrientes, esse tipo de coisa, o quanto é gasto, né, com fertilizantes minerais, a gente acha uma alternativa mais bacana para se trabalhar. Mas não foi descartada ainda a ideia, né? O trabalho ainda está em construção. Tanto que eu conversei com o professor hoje sobre a utilização de mais 3 metodologias, né? Para colocar no trabalho. Ah, beleza, massa. Valeu. Obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigado. Babi. Queria parabenizar também o projeto, né? Muito bacana. Acredito que vai agregar muito na nossa região, né? Acredito que também o Igor vai conseguir aplicar tanto na profissão dele mesmo, né? No local que ele trabalha, vai conseguir agregar muito conhecimento lá. E, na verdade, eu achei legal, muito legal o projeto desde o início, né? Desde quando apresentou a revisão, né? Sobre. E eu acho que porque eu acho que a agricultura é a base de muita coisa aqui no nosso país. Então, acredito que estudos envolvendo isso tende a crescer muito. Acredito. Agora, dúvidas, assim, não tive. É porque Jéssica já perguntou as perguntas, aí eu não sei.
Mas obrigado, Bárbara. Muito Nada. obrigado mesmo. E assim, outra coisa também, Jéssica, que eu acabei lembrando aqui, é que o milho, ele é uma cultura que é utilizado tanto para a agricultura familiar, né, que é a agricultura de subsistência, quanto para a agricultura de grande porte. Os estágios que eles são coletados, né, que, vamos supor, para a agricultura familiar, um grão mais leitoso, que é aquele grão mais mole, e para a agricultura de grande porte, aquele grão mais rígido, que é utilizado para fazer ração animal. Ele tem essa flexibilidade, né, desse trabalho, que também é interessante. Entendi. Uhum. Não, não, com certeza. Com certeza. Então, eu gostaria também de aproveitar o momento para parabenizar o Igor, né? Quando a gente conversou para ele fazer a seleção e orientar, ele conversou comigo depois que passou, de interesse de fazer um trabalho junto com a JCO, né? Com esse bioproduto da JCO. Então, achei interessante, a gente vê que tem um potencial, tem perspectivas muito boas, né? Daqui para frente, vai ser um desafio para nós dois, né? Sim. Mas vamos vencer. É super bacana, prof, a gente ver assim, de forma aplicada que a universidade ela pode sim estabelecer parcerias com o setor privado, né? De fornecer, vocês estão fornecendo, poxa, uma informação super bacana, super importante, que pode, inclusive, modificar a forma com que a JCO produz o que ela faz, né? As propostas que ela tem. Então, assim, é uma aplicabilidade muito bacana. A gente sabe aqui que na região a solubilização de alguns nutrientes, principalmente de fósforo, é um fator complicante da região mesmo, da região aqui do nosso cerrado baiano. Eu acho assim, professor, que é um dos problemas que é do Brasil todo, na verdade, porque o solo brasileiro ele é extremamente rico em fósforo, só que esse fósforo ele não é disponível para a planta, estruturalmente falando. E assim, é um investimento muito grande em manejo de solo, na compra de fertilizantes minerais, sendo que esse fósforo que é encontrado no solo, ele pode ser disponibilizado de uma maneira utilizando um produto biológico. Sim, vai diminuindo o impacto, né? Então, acho que a nossa missão social é essa também, é trazer tecnologias acessíveis, mais próximas, né? E Sim. fazer esse tipo de parceria. No CRAD, a gente tem conversado muito com a IBA, com os produtores rurais, tem dado um suporte aqui para a universidade. Eu acho que nós temos que estar próximos ao agronegócio, que é o forte aqui, já que eles têm uma gama muito grande financeira, né? E fazem uma agricultura muito grande também, a gente tem que estar próximo com ações mitigadoras para auxiliar com a tecnologia e, como é uma indústria muito rica, eles têm potencial para aplicar recursos, eles devem aplicar recursos para as ações mitigadoras e a universidade ela tem que estar assim, junto aqui, para captar esse recurso e abrir esses diálogos com a indústria para que a gente traga soluções melhores para todo mundo, né? O milho, ele é uma cultura que está presente na vida da gente, está aí no óleo do milho, o cuscuz, que todo mundo aqui gosta de cuscuzinho, né? A pipoca. O milho faz parte da vida da gente em diversos momentos. A gente tem uma relação muito grande com o milho, principalmente aqui na Bahia, em várias cidades do interior, todo mundo tem a cultura, né, de plantar o milho no São José para colher no São João. Então, como o Igor disse, é uma cultura que tem um ciclo bem curto, que a gente consegue estudar bem. Então, a gente fez essa proposição inicial aí, somente de fazer o estabelecimento da planta adulta, mas a gente vai montar um experimento piloto para ver até onde a gente consegue manter. Eu acho que esse estudo do Igor aí tem muita coisa para a gente explorar, né? Parabenizar mais uma vez, Igor, porque você conseguiu montar a apresentação, fazer uma apresentação muito boa, fazer uma explanação muito bem da temática, tá? Com essa fundamentação, com
metodologia e seu cronograma. Parabéns pela apresentação. Obrigado, professor. Mais alguém quer fazer alguma fala? Então, Não, só marcar nossa confraternização. Igor, não, que a gente ainda tem que tirar foto. Ah, certo. Mas eu vou abrir a câmera, né, professor? Câmera. Aí você não precisa, você vai abrir a câmera e vai coisar sobre. Exatamente. Mas você não interrompe a gravação, não. Mas eu não interrompi, não. Interrompeu? Ah, não, é eu que tinha que estar interrompendo.